Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 20 de outubro. Agora na Espanha, meio-dia e 50. No Brasil, 7h50 da manhã. Depois daquele jogão de bola de ontem, os dois times foram gigantes. Mas o Mengão, nos pênaltis, conseguiu faturar a Copa do Brasil. Mas voltando aqui a BTC, gente, a BTC tá com dificuldades de superar a mediana do canal de Keltner. Já é a quarta tentativa, depois daquele martelo que a gente desenhou no dia 13 de outubro. A BTC está namorando a mediana do canal de Keltner, que nesse momento se confunde com a própria VWAP mensal. E agora, mais uma vez, a gente não conseguiu superar a mediana, que segue ali em 19.400. Na banda de VWAP mensal, a gente tem uma noção mais clara do que está acontecendo. A gente desenhou aquele martelinho no dia 13, tentamos superar no dia 14 e desde então a gente vem namorando, tentamos superar também no dia 18 e aí a gente acabou desenhando dois candles vendedores e é possível que com a proximidade do final de semana a gente dê uma agulhada aqui na lower, que está ali próxima de 18.900, para depois mais uma vez tentar superar de baixo para cima a VWAP mensal, que está se confundindo com a mediana do canal de Keltner. Então segue o game, a gente segue desenhando o bico de uma figura triangular. Na projeção a nebulosidade segue flat, avermelhada, o que indica a perda desse ímpeto vendedor. Gente, tem muita gente aqui no canal me perguntando por que eu ainda não me refiro a essa corretiva da BTC, a um inverno cripto, e por que eu acho que o target dessa corrida de touros que se iniciou pós-halving, que aconteceu em maio de 2020, o que é um halving? O halving é um corte pela metade que o código-fonte da BTC proporciona, um corte pela metade nos rewards, em razão da produção de blocos, ou seja, os mineradores passam a receber a metade do que recebiam. Atualmente, os mineradores de BTC recebem 6 BTCs por bloco. No halving, que vai acontecer em maio de 2024, o último halving aconteceu em maio de 2020, e está proporcionando essa corrida de touros. O próximo halving vai acontecer em maio de 2024 e vai diminuir a remuneração por bloco de 6 para 3 BTCs. Por que eu acho que esse bull run que a gente está vivenciando ainda não chegou ao fim? Aqui eu estou num gráfico de regressão logarítmica, expansão, mas ao mesmo tempo regressão, porque vocês vejam que a volatilidade da BTC vai diminuindo, a cotação vai se expandindo exponencialmente, mas a volatilidade vai diminuindo. Vocês vejam que a cada halving, aqui aconteceu um halving em maio de 2012. Aqui aconteceu outro halving em maio de 2016. Aqui aconteceu outro halving em maio de 2020. A cada halving que acontece, a BTC sofre um bull run que a faz estressar a upper dessa grade. Ela foi lá e catapultou de $4,90 e foi buscar 1.160 chegou a bater na máxima 1.163. Depois que estressou a upper dessa grade, iniciou-se o tal do inverno cripto. Aqui teve um halving em maio de 2016, que promoveu esse bull run, que fez a BTC estressar a upper, que aconteceu no finalzinho de 2017, em que ela bateu 20 mil. E aí iniciou-se o inverno cripto. Aqui teve o evento pandêmico, que a gente estressou para baixo essa grade de expansão logarítmica, de regressão logarítmica exponencial. E aqui aconteceu o halving em maio de 2020, que vai levar a BTC para estressar a upper dessa grade, que vai levá-la para um patamar acima de $200 mil. Por isso que eu acho que esse desafio da grade aqui, em razão da mudança de postura do Fed, já eu vou falar sobre isso. O dólar norte-americano nunca esteve tão forte, mas ao mesmo tempo nunca esteve tão ilíquido. Essa força do dólar aliada a uma perda de liquidez sem precedente é isso que vai levar a BTC a estressar a upper dessa grade. Por isso que depois desse halving que aconteceu em maio de 2020, a gente ainda não encontrou o target dessa corrida de touros. Na minha leitura, o tal do inverno cripto vai começar depois que a BTC estressar a upper dessa grade. Isso aqui é um ponto fora da curva, como foi o evento pandêmico.
Às vezes a BTC vai para fora dessa grade, como aconteceu também aqui nesse mergulho de agosto de 2015. Enfim, essa mudança de postura do Fed, que também não encontra paralelo na história do Banco Central, a gente está indo para um aumento nominal de taxa em termos de taxas de juros que vai, na minha leitura, para o que o Fed está querendo fazer, vai avançar em relação à política do Volcker lá na década de 1970. Eles provavelmente vão colocar a taxa nominal acima de 4,5%, 5%, para ter o efeito que eles estão esperando, mas isso aqui, ao mesmo tempo, está minando a liquidez do dólar norte-americano. Já eu vou falar sobre isso. E no gráfico, no intraday, a BTC tá um reloginho. Depois da virada de VWAP, a gente tá lambendo a lower, voltando para VWAP, tá lambendo a upper, voltando para VWAP. E agora, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala, tá um reloginho suíço a BTC hoje. Enfim, gente, por isso que eu tenho para mim que a nossa corrida de touros ainda não se encerrou. A gente precisa estressar a upper dessa grade para a gente dar início ao tal do inverno cripto, lamber a lower dessa grade, para depois voltar a estressar depois do halving que vai acontecer em maio de 2024, que é mais ou menos aqui, ó. E aí a gente vai voltar a estressar, aí a BTC vai provavelmente passar de $1 milhão. Se a gente botar aqui em perspectiva, o próximo pico pós-halving que vai acontecer em maio de 2024, a BTC vai estar ali ligeiramente acima de $1 milhão, $1.250.000. Enfim, gente, é por isso que eu fico propalando aqui no canal que essa corrida de touros está com um ponto fora da curva, vamos colocar assim. Na seara fática, a Europa quer classificar criptoativos por eficiência energética. Pelo critério europeu, no caso do Bitcoin, estima-se que a maior criptomoeda em capitalização ficaria no pior nível possível. Enfim, a Europa está vivendo uma crise energética sem precedente e é o novo normal. Eles estão tentando defender a energia para se aquecer e não para minerar BTC. Milhares de investidores de varejo organizam uma caçada ao fundador da Terraform Labs, o Ducon, que criou a sistemática de uma stablecoin colateralizada com a Luna, que sofreu um crash em 12 de maio, e agora muitos investidores que perderam muito dinheiro estão auxiliando a Interpol e as autoridades sul-coreanas na caçada ao Ducon. Enfim, é a descentralização da repressão criminal de colarinho branco no planeta. E a VeChain, ou no Brasil mais conhecida como VET ou VeChain, vai promover uma mudança no ecossistema. O token de governança da rede, que é o token VET, lembrando que a VeChain, ela tem o token de governança, a VET, e o gás da rede, que é o resultado do stake, que usa o consenso Proof of Authority, o consenso à base da prova de reputação, e o produto dos rewards é o Vitor Token, que é o VTHO. Esse é o gás da rede. Então, agora com essa atualização que eles estão engendrando na rede, a rede vai passar a responder às demandas de escalabilidade de forma muito mais brutal e deixar ela muito mais descentralizada. Ao fundir os dois aspectos desse consenso, a VeChain Tor espera se tornar uma plataforma que responda às demandas de escalabilidade de forma muito mais brutal. Ou seja, a VeChain está agora entrando num outro patamar em termos de espectro de usuários e precisa atualizar o ecossistema. É o novo normal, todo mundo agora precisa responder às demandas de escalabilidade de forma rápida. É o que está acontecendo com a VeChain e é o que aconteceu, por exemplo, com a Ethereum, com a migração do Proof of Work para o Proof of Stake. E o dólar se torna cada vez mais forte e cada vez mais ilíquido. E isso poderia arruinar a própria economia norte-americana e a própria economia mundial. Um dólar ilíquido mais forte seria bom intuitivamente? Pode ser bom ver a moeda de uma determinada nação vencendo
todas as outras moedas e, portanto, os americanos poderiam encher o peito numa espécie de admiração orgulhosa, dizendo que o dólar, por exemplo, vale mais que o euro nesse momento em que eu vos falo. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Analisando profundamente o que está acontecendo, o dólar, na verdade, ele está ganhando força contra uma vizinhança que está entrando numa espiral da morte. Na verdade, é como um doente moribundo se gabando de estar menos moribundo que os vizinhos. O JP Morgan está advertindo que vem algum grande colapso pela frente. Em termos mais simples, o dólar norte-americano muito forte é relativamente forte, porque na verdade todas as outras moedas estão afundando mais rapidamente e isso não vai evitar que o dólar também afunde. Essa reportagem é muito interessante, dá conta de que vem uma mega hecatombe financeira nuclear no planeta. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E os russos começam a fugir de uma cidade vizinha à cidade onde fica a usina nuclear de Zaporizhzhia. Ou seja, há temores de que os russos não estejam conseguindo administrar a usina nuclear de Zaporizhzhia. Isso sim pode virar uma outra bomba nuclear. É literal, vamos colocar assim. Para quem não sabe, uma usina nuclear tem um reator que precisa ser resfriado. E se ele não for resfriado, ele entra numa sequência em cadeia que pode sim virar uma bomba nuclear. Enfim, essa evacuação do entorno da usina está deixando o Ocidente muito preocupado. E a China convoca empresas de semicondutores para uma reunião de emergência. O principal superintendente de tecnologia do governo chinês convocou para uma série de reuniões de emergência todas as empresas de semicondutores chinesas. Lembrando, gente, que o Biden startou essa mega guerra econômico-tecnológica e agora a China se vê nessa bizarrice de ter que manter as suas empresas de semicondutores, principalmente as que fabricam chips com transistores abaixo de 5 nanômetros. Lembrando que essa tecnologia ela tem como um dos grandes expoentes na produção de semicondutores de última geração Taiwan, que agora está no meio desse conflito tecnológico e econômico e eventualmente pode escalar para um conflito militar, efetivamente. Enfim, gente, nesse cenário de incerteza, um dólar que está parecendo um grande esquema Ponzi, o JP Morgan está alertando que vem uma mega crise de liquidez para o dólar norte-americano. O mercado de títulos britânico colapsou semana passada. Nada mais, nada menos do que 11 bilhões de euros de libras esterlinas tiveram que ser torradas pelo Tesouro Britânico para cobrir o furo da falta de liquidez no mercado de títulos britânicos. E segundo analistas, esse é o próximo caminho a ser suportado pela economia norte-americana. E que se não for superado, aí sim vai startar a mãe de todas as crises. E nesse cenário de incerteza, a BTC segue resiliente. E explicando mais uma vez por que eu não considero que essa corrida de touros ainda não teve fim, porque a gente ainda não estressou a nossa grade de expansão logarítmica exponencial, que tem como alvo, na minha leitura, algo acima de 240 mil dólares. Quanto mais tempo demorar para a gente estressar a upper dessa grade, mais longe a BTC vai. Nesse momento, se a BTC subisse de forma linear num pump, ela teria que bater exatamente 233 mil dólares, que é onde está a upper da nossa grade. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer XTZ que eu não fiz ontem, o gás da rede Tesos, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.